Oferecimento da Nirvana Livraria e Quixou Moda. A Boutique Quixou tem um perfil apropriado para lidar com as mulheres que curtem moda, beleza e autoestima. Novidades todos os dias. Preço de atacado no varejo. Rua Eduardo Monteiro, 366, Jardim Bela Vista, em Santo André. Para mais informações, ligue 4438-2493. 4438-2493. E tudo mudou. O rouge virou blush. O pó de arroz virou pó compacto. O brilho, hoje, virou gloss. O rímel virou máscara incolor. A lycra virou stretch. Anabela virou plataforma. O corpete virou porta-seios. Que virou sutiã, que virou lip e que virou silicone. A peruca virou aplique, a escova virou chapinha, problemas de moça viraram TPM. E o confete virou MM, a crise de nervos virou estresse, a chita virou viscose e a purpurina virou glitter, a brilhantina virou mousse, o ping-pong virou babalu, a tristeza, depressão. O espaguete virou miojo pronto, instantâneo. A paquera virou pegação. A gafieira virou dança de salão. O que era praça virou shopping. A areia virou ringue. A caneta virou teclado. O long play virou CD. A fita de vídeo é DVD. E o CD já é MP3. A mulher gostosa virou Barbie, o peito virou silicone, a preocupação virou botox. Chico sumiu da FM e TV. Baby se converteu. RPM desapareceu. Elis ressuscitou em Maria Rita. A Gal virou Fênix. Raul e Renato, Cássia, Cazuza, Leno, Elvis, todos anjos. Agora só tocam lira. A AIDS virou gripe. A bala antes encontrada, agora, infelizmente, é perdida. A violência está coisa maldita. A maconha é calmante. O professor agora é facilitador. As lições já não importam mais. A guerra superou a paz e a sociedade ficou incapaz. Temos soluções para a sua empresa crescer de forma consciente e lucrativa. Trabalhamos com cartões de visita, folhetos, catálogos, pastas folders, adesivos, envelopes, entre outros materiais. Gráfica Sucesso. Estou feliz de estar mais uma vez aqui, sempre trazendo pessoas incríveis, pessoas que têm uma longa jornada, um trabalho diferenciado. E você sabe, toda semana eu trago pessoas diferentes. Eu não quero de forma nenhuma, claro, cansar os nossos ouvintes, mesmo porque eu sei que nós temos profissionais ótimos aqui em toda a Mundial, ótimos comunicadores, mas eu gosto mesmo de variar. Doutor Marcos Moreto, que é cirurgião plástico, e hoje vai falar sobre rejuvenescimento. Como vai, doutor? Olá, Beth, ouvintes, tudo bom com vocês? Tudo bem? Grande abraço, um grande beijo a todos. Doutor, vamos falar um pouquinho, só para iniciar, sobre a ditadura da beleza. Hoje, você tem que, de alguma forma,
fazer algum procedimento porque a sociedade exige que você tenha uma boa aparência, que você, enfim, ou faça silicone no peito, ou seja magrinho igual a Barbie. Exato. A preocupação hoje, aquelas ruguinhas de expressão ou de preocupação, você tem que fazer o botox. É uma exigência da sociedade, mas quais as consequências ruins disso? Eu achei a sua abertura fabulosa, sabe? Porque ela fala exatamente sobre isso. Fala sobre a ditadura da beleza, que acaba sendo imposta pelas fábricas, pelas indústrias, pela mídia, e você se sente obrigatoriamente impulsionado a fazer algum tipo de procedimento, e você começa a ficar muito mais exigente com o seu corpo e passa a ter o que a gente chama até de um dismorfismo. O que você olha no espelho não é aquilo que você realmente é. Então, muitas pessoas, muitas mulheres principalmente, mexem tanto no que eu acho que mais o perigoso assim, né? Mais é o rosto, né? Não sei se é perigoso, talvez nem seja a palavra, mas o delicado. E você pode virar até uma caricatura de você mesmo. Você vira uma caricatura de você mesmo, dependendo dos produtos. E essa é uma área que hoje, financeiramente, é rentável. É rentável. Então você pega profissionais mesmo dentro da área de medicina, como médicos, mas de outra especialidade, atuando nessa área de beleza, de estética, de cirurgia plástica, sem contar os leigos que a gente vê tanto por aí na mídia, que você vê enfermeiras ou pessoas que nem noção de enfermagem têm. E que levam, às vezes, o paciente a óbito, né? E o perigo é muito grande. Não é o perigo maior, o que mais preocupa, é exatamente tipos de procedimentos como você tem visto por aí, na televisão, principalmente, rádio, que levam a óbito, tá? Mas existe um outro perigo que eu falo. O rosto, como você falou, é perigoso. Não é que ele é perigoso, o rosto é o que aparece, é seu cartão de visita. Então, você tem que ter uma harmonização muito boa do seu rosto. Você tem que valorizar o que você tem e não querer ser o que você não é. Não é, sem dúvida. E hoje o que está acontecendo é exatamente isso. Então, você começa a observar, mesmo na televisão, observa na rua, parece um monte de robozinho, tudo irmãos gêmeos, sabe? Com aquele mesmo lábio, aquela mesma bochecha, aquele mesmo nariz, aquele mesmo queixo, e não é por aí. Não é por aí, tá? Você tem que fazer uma harmonização do seu rosto, tem que valorizar o que você tem de melhor no seu rosto, ver o que está realmente se incomodando, né, doutor? E tentar sanear isso, corrigir isso de uma maneira bem natural, em que você tenha um rejuvenescimento e não uma transformação. Mas não chega eu sei que você é bem rígido quanto a isto, né, e que nós agradecemos, mas, por exemplo, numa cirurgia plástica ou num procedimento estético, não há necessidade, muitas vezes, de chegar aos 100% como a mulher espera. Muitas vezes o cliente espera que ele vai rejuvenescer 10, 20 anos e não acontece, ela fica um pouco decepcionada. A mulher, do modo geral, ela é muito exigente, tá? Então, se você fizer uma comparação, como já citei uma vez, a respeito de próteses mamárias que foram analisados entre homens, mulheres médicas, cirurgiãs plásticas e mulheres leigas, tá? Para o homem está tudo bem. Eles deram 10 em todas as cirurgias pré e pós-operatórias de prótese. Para a mulher de cirurgiã plástica, elas deram 9,5. Elas sendo mulheres, de perfeição, sendo profissional da área, assim mesmo ficaram contentes, 100%. E as leigas são mais criteriosas ainda, deu média 9. Então vocês mulheres, vocês esperam, vocês querem muito, querem chegar à perfeição. Isso vocês não são culpadas. Isso é inerente ao próprio sexo feminino, e isso é inflado pela mídia, que tenta te mostrar uma produção. Quando você vê um
um cartaz, uma revista, ou mesmo a televisão, o que você vê aquilo lá não é real, tá? Aquilo lá tem muita maquiagem por cima, tá? E você vende isso e a mulher compra às vezes. E às vezes vai exigir do cirurgião plástico ou do profissional aquele resultado que você não consegue, infelizmente. Então cabe a você, profissional, tentar trazer para um patamar real das reais possibilidades que você tem naquele tipo de procedimento. Você disse da harmonização. O que você considera um rosto harmonioso? Para a gente ter uma ideia. O rosto harmonioso é aquele rosto em que você, com, por exemplo, 60 anos, tá, você vai representar os seus 50. Opa, tá bom, hein, doutor? Sabe, 45, Opa, 50 anos. Tá ótimo. Sabe? E não os seus 18 anos. Então é uma harmonia. Aquela pessoa que olha para você e fala assim, como ouvi um comentário ao chegar aqui, o seu cabelo está muito bonito, Beth, hoje. O que você fez? Ele está harmonioso com o seu rosto. Talvez se você tivesse com o cabelo moreno, ele já não seria tão harmonioso, sabe? Sua pele está boa, tá? Você está usando um batom que é condizente com a cor da pele. Com a cor da pele. Então, essa harmonia que você precisa tomar cuidado. Mas não seria, eu imaginei que você fosse falar o tamanho dos olhos em relação ao nariz, em relação à boca. Isso também, acredito eu que... Isso você não consegue mudar. Isso é uma coisa que você nasceu, tá? Então, vamos supor, o nariz que esteja fora de proporção, você consegue reduzir. Uma boca que está fora de proporção, ou o tamanho dos olhos, você não consegue reduzir. Mas você consegue valorizar algumas coisas nesse rosto, aí que está o trabalho do profissional, para que ela se torne uma pessoa bonita. Ou uma pessoa que tem uma beleza exótica. Que você vê muitas mulheres por aí, por exemplo. Eu tenho uma sobrinha, por exemplo, que você olha para ela, ela tem uma beleza exótica, tá? Ela é bonita, mas é uma coisa diferente. Por quê? Porque ela tem os olhos diferentes, não é um olho no padrão, ela tem um nariz diferente, ela tem um rosto diferente, a boca diferente. Então aí que está o segredo. Então quando você pega uma paciente dessa, você tem que analisar qual tipo de procedimento que você pode fazer perante a queixa que ela tem. Para não torná-la feia, né, doutor? Porque a pessoa exótica, ela pode cair de um lado ou do outro, né? Então, né, por exemplo, algum tempo atrás a gente falou sobre a bichectomia, que seria a retirada da gordurinha que você tem na bochecha, para deixar a boca um pouquinho mais chupadinha. E que eu sempre digo, se essa gordura está aí, ela tem uma razão de ser. Ela pode ficar bonita hoje, mas você não pode pensar no hoje. Você tem que pensar daqui 15, 20 anos, como é que você vai estar. Então, já peguei pacientes no consultório que fizeram a bichectomia, porque a bichectomia não é uma coisa nova, sabe? Que é a retirada de gordura da bochecha. E tem hoje procedimentos que colocam gordura na bochecha. Exatamente. Né, e tem pessoas que acham que tem a bochecha muito gordinha, retira a gordura. E eu já peguei pacientes no consultório, depois de 15, 20 anos dessa cirurgia, que foram lá para tentar corrigir, porque afundou muito a boca, então ficou uma boca chupada. Então, todo procedimento que você fizer hoje, você tem que pensar no amanhã. Porque você está mudando. Você todo dia fica, infelizmente, fica um dia mais velho. O problema, doutor, é que nós notamos que as outras pessoas envelhecem. Nós não percebemos, nós não nos percebemos. Não nos percebemos. Achamos que estamos sempre iguais, mas quando você olha uma pessoa que faz 10, 15 anos, fala, meu Deus, como essa pessoa envelheceu. Exatamente. Por que isso? Porque a nossa mente, ela faz com que você se veja aos 18, 20 anos de idade. Na melhor forma, né, doutor? Com certeza. É um tipo de um dismorfismo. Você se olha no espelho, tá? E você se vê aos 18, 20 anos. Até que tem aquela famosa frase: doutor, eu me olhei no espelho essa semana e eu vi que eu estou acabado. Então, durante a vida toda, ela não se viu daquele jeito. Por algum motivo psicológico, por algum
problema pessoal, ela começou a se notar. Então ela transpôs um problema pessoal, romântico, amoroso, profissional, ela transpôs para quê? Para o rosto, tentando botar a culpa numa outra coisa. E às vezes ela está querendo resolver esse problema emocional, exemplo, emocional, profissional, através de uma cirurgia, que não é por aí também. Porque isso acontece muito. Pessoas que envelhecem do dia para a noite, ou da noite para o dia. Isso. Passam um problema seríssimo, uma desilusão amorosa. É coisa de, assim, 2, 3 meses, Beth. A pessoa pode branquear o cabelo rapidamente. Eu tenho uma paciente que ela está com a gente já há mais de 20 anos. E ela sempre foi uma paciente muito elegante, muito bonita, sabe? E ela esteve lá semana retrasada. Eu e a Patrícia, a instrumentadora, a gente se assustou. Ela deu uma envelhecida em questão de 6 meses, 1 ano, que assustou a gente. Inclusive a cabeça meio baixa, sabe? Meio curva, né? Curva, sabe? Então, alguma coisa, lógico que a gente não vai entrar em detalhes. Mas alguma coisa aconteceu que ela deu esse envelhecimento. Normalmente, algum problema amoroso, que eu falo, ou profissional. O problema pessoal traz muito disso. Aí cabe a você, como cirurgião plástico, tentar fazer uma harmonização desse rosto. Vai resolver o problema? Não. Vai trazer seu amor de volta? Parece aquela... Não, tô bem. ciganos. Não vai trazer, sabe? E no que pode isso ajudar? Na sua autoestima. Porque você vai se olhar no espelho e você vai voltar a ter uma sensação gostosa, em se ver diferente, em se ver melhor. Isso para o seu ego é muito importante e para a sua cabeça é muito importante. Doutor, cortando você um segundinho, mas paralelamente a tudo isso que você está falando, que é muito real, cientistas chegam a fazer pesquisas e mostrando que o olho tem um certo tamanho para ter uma harmonização milimetricamente estudado. O olho com o nariz, porque existem pessoas perfeitas também, não vamos falar que não, né? Existem pessoas que o rosto com o nariz tem aquele tamanho específico do que é uma beleza real. Isso existe. Mas isso é uma evolução. É uma graça divina. É a fita cassete, sabe, que virou o CD e virou o MP3. Então, conforme a gente vai evoluindo na parte tecnológica, você vai tentando chegar no que é uma perfeição. E o que é essa perfeição? Passa a ser uma neurose, você passa a correr atrás de uma coisa fútil. Sim, mas tem pessoas que nascem assim, né, doutor? Com essa perfeição. Sim, tem pessoas que nascem, são difíceis. E essas crianças que agora um japonês, né, oriental, está fazendo feto geneticamente modificado. A gente sabe onde vai parar isso. Isso está uma discussão seríssimo. Séria, porque né? funciona Como mais cientistas estão preocupados. Funciona mais ou menos assim, a grosso modo, tá? Eu peguei o espermatozoide, peguei o óvulo e vou lá e falo assim: o que você quer, Beth? Eu quero o menino, tá? Menino, menino. Tudo bem. Mas eu quero loiro. Então eu vou lá, consigo. Olho azul. Olho azul. Estatura 1,90 m. Físico, não sei o que lá, rosto assim, Você consegue, eles estão conseguindo fazer isso, sabe? Isso é um perigo. Você está fazendo o quê? Você está mexendo com a natureza. E você pode mexer com a própria sobrevivência do ser humano. Porque você pode estar criando o quê? Um ser fraco. A natureza é tão sábia, mas tão sábia, que quando nasce uma criança, se ela tem que hoje, lógico, com todas a modernidade que nós temos na medicina, o avanço, você consegue pegar uma criança que antigamente não sobreviveria e transformar numa pessoa normal. Graças a Deus a gente consegue fazer isso. Mas a natureza tem o que se chama de seleção natural. Sim. Então você vê assim, principalmente no reino animal,
ou nasce aquela ninhada ou passarinho, ou onça, leão, o que for, o mais fraco, ele não vai sobreviver. A mãe pode ajudar um tempo, mas ele tem que sobreviver sozinho. Por quê? Porque ele é um ser fraco. Se ele conseguir sobreviver, geneticamente, provavelmente ele foi criado mais fraco. Se ele sobreviver, ele vai passar essa genética para frente e vai criar outros descendentes mais fracos. E isso vai se tornar uma população fraca, que chegar a uma raça mais forte vai extinguir essa população. Então, a preocupação que a gente tem hoje com isso, tá, em você com criar os fetos geneticamente modificados. Esses fetos geneticamente modificados, é nesse sentido. É lógico que você pode pegar um feto... Mas também, como está bem no início, pode ser uma evolução também, né, doutor? Pode, mas a ideia é o quê? Ele vai nascer com uma doença tal, porque o pai e a mãe têm, e é uma doença grave. Mas você pode mudar no DNA. Você conseguiria mudar isso aí. Agora, isso é bacana. Você sabe que daí vai para as futilidades, né? O ser humano nunca está satisfeito. Doutor, e o seu contato? A minha clínica fica em Santo André, no bairro Jardim, na rua Padre Vieira, 505, e o telefone é 4990-7442. Alguma dúvida, alguma coisa, é só falar com a gente e a gente tenta resolver. Vou repetir o seu telefone, quem quiser ligar para mais informações, no 4990-7442. 4990-7442. Não conhece a Boutique Que Show, tem que vir conhecer. Mais de 9 mil peças para vocês. Nós temos 12 provadores, uma equipe totalmente preparada para consultoras de moda. E semanalmente chegam novidades. Nossa fanpage é Que Show Moda, nosso Instagram é Que Show Moda também. Temos desde da peça formal até informal, muitas variedades mesmo. A gente fica localizado aqui na rua Dr. Eduardo Monteiro, número 366, Jardim Bela Vista, Santo André. Os rios não bebem a sua própria água, as árvores não comem seus próprios frutos, o sol não brilha para si mesmo e as flores não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Papa Francisco. Você sabe que toda semana eu trago uma pessoa diferente, porque eu não quero primeiro cansar vocês, né? Não que os outros comunicadores, eu já sempre digo aqui, são ótimos, maravilhosos, mas é o meu jeito de ser, eu sou muito versátil e assim, inquieta, e eu trago sempre pessoas e todos os assuntos interessam para todos nós. Mesmo porque eu gosto muito de falar sobre saúde. Eu não sei se é pela idade também, né? A gente começa a se preocupar mais com a saúde. Porém, hoje eu trouxe aqui para conversar conosco e falar sobre um assunto que todo mundo, eu acredito que de uma forma ou de outra tem sentido, que é o Dr. Daniel Faria de Campos Pinheiro. Ele é médico especialista em gastroenterologia. E ele é médico cirurgião do aparelho digestivo e trabalha, que eu conheci o doutor aqui no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. E vai falar então sobre esse problema gastrointestinal, mas a gente queria começar hoje a falar de um assunto que está muito em alta, que é o refluxo. Doutor, como vai? Bom dia, Beth, bom dia a todos que estão ouvindo a gente.
Vou conversar um pouquinho hoje sobre doença do refluxo, né? Que é um tema que está em alta aí hoje em dia e há muito tempo. Muita gente tem sintomas, sente alguma coisa em relação a isso. Então vamos tentar esclarecer um pouquinho, né? Acredito que a maioria das pessoas sabe que o refluxo é uma doença digestiva em que os ácidos presentes dentro do estômago voltam pelo esôfago ao invés de seguir o seu fluxo normal de digestão. É isso, doutor? Exatamente. O refluxo ele é um problema patológico, é uma doença onde a gente tem a secreção do estômago, que ela é toda ácida, onde ela deveria ficar, que é o estômago, ela acaba subindo por diversos motivos ou por algum motivo específico para o esôfago, que não está preparado para receber aquela secreção ácida. Isso gera vários sintomas, entre eles a queimação do próprio esôfago e aquela sensação de azia ou de gastura. Quer dizer, como uma algumas azia pessoas descrevem. é um refluxo? Uma azia pode ser um refluxo ou não. Geralmente ela está associada ao refluxo, mas muitas vezes é uma gastrite onde você não tem a subida dessa secreção ácida. Então, além da azia, como nós podemos identificar se nós sofremos desse mal? A gente, no refluxo, a gente tem sintomas típicos e atípicos. Os típicos são aqueles que a maioria das pessoas tem, que é uma azia, uma sensação de queimação atrás do peito, que às vezes chega até a garganta. Geralmente, quando a gente come, deita, sente alguma coisa subindo. Tem gente que chega a ter arrotos frequentes depois de comer, ou sensação de soluço. E até sintomas atípicos, onde a pessoa tem tosse persistente que não melhora, principalmente quando ela deita, e ela acaba procurando vários especialistas para tentar descobrir o que é essa tosse e acaba chegando à conclusão de que é um refluxo. São os sintomas mais atípicos da doença. Doutor, você sabe que eu percebo que hoje até bebezinho sofre de refluxo, quer dizer, quando eu tive meus filhos eu nem sabia que existia essa patologia. E hoje eu vejo assim, bebês já procurando um especialista para curar essa parte de refluxo. Exatamente. No bebê a gente tem uma situação diferente. Na verdade, tem um refluxo fisiológico, que é o refluxo normal, em que os bebês até 3 meses acabam tendo em menor ou maior grau, que é o bebê que mama e vomita, gorfa um pouquinho, sobe uma secreção. Até 3 meses isso é normal, e muitas crianças até os 2 anos ainda persistem com um pouco de um refluxo fisiológico. Agora, quando esse refluxo começa a causar engasgos frequentes na criança, dificuldade para ganho de peso ou até perda de peso na criança, esse é um refluxo patológico, ou seja, anormal, em que precisa ser tratado. E geralmente é diferente do tratamento de um adulto. Mas tem um motivo, se está relacionado com a alimentação desse bebê, pelo bebê já, ou que o bebê ainda não está totalmente maduro para receber Na grande maioria dos bebês é a imaturidade mesmo. Ele não está maduro ainda, o sistema ainda está em formação, ainda está se maturando, então ele acaba tendo aquele refluxo por flacidez da musculatura que ainda está em formação. Mas tem bebês que chegam a óbito pelo refluxo porque Sim. regurgita e acaba se Sim, afogando. É claro que é uma situação que não é comum, mas tem bebês que têm uma regurgitação tão grande, como ele não tem ainda reflexo de vômito, aquele reflexo que você cospe fora, ou ele não tem a capacidade de virar sozinho no berço, um bebê que fica de barriga para cima e não consegue virar porque é muito pequeno, ele acaba vomitando e aspirando durante a noite. Então, existe, isso não é uma situação comum do refluxo, mas existe sim, tem que ser prevenido. Eu acho super importante essa questão do bebê, porque eu só vim descobrir isto, que hoje meus filhos já estavam grandes. Mas o bebê nunca você deve colocá-lo, depois de mamado, de barriguinha para cima, é sempre de lado, é isso? Exatamente. Todo bebê recém-nascido, quando ele mama, ele tende a regurgitar um pouquinho ou até grande parte do leite que ele acabou de mamar. Então, a gente tem que esperar isso acontecer, depois colocar ele para deitar. E quando ele é muito pequeno, até os 3, 4 meses de idade, aquela época que o bebê está aprendendo a virar sozinho no berço, tem que colocar ele de lado no berço. E em crianças onde esse refluxo é mais acentuado, ou seja, ele vomita quase todo o leite ou acaba fazendo isso durante a noite, o ideal é colocar a cama um pouquinho inclinada também, ou um travesseiro para refluxo. Essa cama inclinada como? Só para a gente ter uma ideia. O travesseiro mais alto, a cabeceira mais alta, é isso? Tentar levar a cabeceira um pouco mais alto que o tronco, de maneira que a lei da gravidade vai acabar ajudando a diminuir um pouco esse refluxo dele. Muito bom. Bom, infelizmente esse problema se estende para os adultos. Só que no adulto o problema não é de imaturidade do aparelho
que hoje fala-se digestório, né? Exatamente. Então, não é imaturidade, é uma outra causa. E qual seria essa causa? No adulto, a gente tem várias causas. A gente tem causas físicas, onde você tem um esfíncter. O esfíncter é a musculatura que está entre o esôfago e o estômago. É aquela musculatura que segura as coisas, ou seja, não deixa nada subir. Quer dizer, quando a gente, para quem, né, não tem essa noção, quando nós nos alimentamos, a digestão começa na boca, aí ela passa pela garganta e pelo o esôfago que liga, é um tubo. Exatamente, que liga... o esôfago é um tubo de ligação da nossa garganta, da nossa faringe até o estômago. Tá. E a função dele, basicamente, é fazer com que as coisas desçam adequadamente para o estômago. E o estômago, entre o esôfago e o estômago, existe uma válvula, um esfíncter, uma musculatura que impede que as coisas subam. Ou seja, ele relaxa quando a gente está comendo alguma coisa para poder descer para o estômago o alimento e depois ele contrai. De maneira que se a gente virar de ponta cabeça, o nosso conteúdo do estômago não vai voltar todo para a boca. Normalmente não voltaria. Sim. Agora, algumas pessoas podem ter esse esfíncter por diversos motivos mais fraco, com uma fraqueza, e isso vai acabar levando ao refluxo. Mas com a idade, por exemplo... Com a idade, é claro, toda a musculatura do nosso corpo vai tendendo a ficar mais fraca, mais flácida, isso não é diferente com o esfíncter também. Mulheres, durante a gravidez, têm uma flacidez da musculatura, que inclusive ajuda no parto, na musculatura da pelve, também tem uma flacidez nessa região da musculatura do esôfago. Então, logo depois da gravidez, ou até durante a gravidez, a mulher acaba desenvolvendo um refluxo que na maioria das vezes dá para tratar clinicamente sem nenhum problema. Mas tirando essa parte, a mulher grávida e o idoso, tem uma outra causa que pode aparecer o refluxo, doutor? Existem vários fatores predisponentes. Por exemplo, do mesmo jeito que a mulher grávida aumenta a pressão intraabdominal, uma pessoa com uma obesidade um pouco maior também pode aumentar essa pressão intraabdominal. Uma pessoa com uma doença pulmonar crônica, tosse muito, acaba aumentando a pressão abdominal, também acaba levando a refluxo, né? E a gente tem causas externas, que seria um trauma, alguma coisa que possa levar a um problema gástrico, ou então pessoas com hérnia de hiato, né? Que a gente ouve muito falar disso daí, que são pessoas onde essa transição do esôfago para o estômago, ou seja, aquele lugar que a gente deixou de ser esôfago e passou a ser estômago, que está exatamente no lugar certo, ele migra, ele sobe um pouquinho para o tórax. Isso chama uma hérnia de hiato. Isso também dificulta a musculatura da região, ou seja, a musculatura também perde um pouco a sua função e geralmente leva a um refluxo até bem acentuado. Muito bom. Bom, se o ouvinte quiser falar aqui com o doutor, pode ligar 3171-0221 ou 3262-4490. Pode ligar, fazer a sua pergunta, claro que dentro do nosso assunto, né, doutor? Agora, doutor, o tratamento, já que é uma patologia, né? Sim. O tratamento, ele é tranquilo? O tratamento? O tratamento ele é tranquilo, mas envolve várias frentes. Eu costumo dizer que tem várias frentes envolvidas nisso, que depende da paciente, depende do médico, muitas vezes depende do nutricionista. Ou seja, tem que adequar a dieta, a alimentação, os hábitos de vida. Se for uma pessoa com obesidade, uma perda de peso tem que estar associada. E também o uso de medicação. Claro que a gente não pretende que ninguém fique tomando remédio a vida inteira mesmo, porque isso não é bom. Mas a medicação, muitas vezes, e na maioria das vezes, em casos de refluxo, ela tem que ser indicada e, bem indicada, ela vai ter um resultado bom. Mas eu fiquei sabendo até por você mesmo que há pessoas que necessitam de uma cirurgia, doutor. É isso? Exatamente. Existem cirurgias para refluxo. Claro que a minoria dos casos, menos de 10% das pessoas com refluxo não melhoram. Ou seja, aquelas pessoas que, apesar de fazer uma dieta adequada, hábitos de vida adequados, estar no peso ideal, comerem direitinho e tomarem o remédio direitinho pelo tempo adequado, não melhoram. Você para o remédio e 2 dias, uma semana depois, volta tudo. Ou então, às vezes, até durante a medicação, a pessoa continua se queixando. Estou sentindo subir e tal. Então, esses casos, a gente tem indicação de cirurgia para correção no refluxo, onde a gente refaz aquela musculatura que a pessoa perdeu. Doutor, quando esses são ácidos, né? Geralmente, que dá aquela queimação na garganta, inclusive. O que ele pode ocasionar, assim, uma erosão? Porque é um ácido, né? Sim, o que acontece? Geralmente são ácidos do estômago que sobem por esôfago e eles vão causar a maior parte dos problemas ali na região mesmo de transição do esôfago para o estômago. Porque é onde você tem a maior parte do refluxo mesmo, porque está mais perto do estômago. Eles causam erosões. Do mesmo jeito que pode causar uma gastrite, um ácido em excesso no estômago, no esôfago ele vai causar um negócio que chama esofagite.
que é uma inflamação do esôfago, onde você começa a ter vermelhidão no início, aí Sim. começa a ter umas erosões, até formação de úlcera. E casos mais complicados, você tem sangramento e até a cicatrização daquela úlcera pode levar a um estreitamento do esôfago naquela região também, o que é um caso muito grave. Tudo bom. Doutor, vamos atender uma ligação? Vamos lá. Alô? Oi, bom dia. Oi, bom dia. Quem está falando? Ana Paula. Ana Paula? Ana Paula, da onde você fala? Eu falo da Vila Ema. Vila Ema. Faça a sua perguntinha aqui para o doutor, por favor. A minha irmã, ela tem problema no pulmão, né? E ela foi fazer um exame no pulmão e nesse exame na chapa constatou que o intestino dela, ele subiu. Ele está comprimindo o pulmão. Na chapa vê-se nitidamente, né? Aí ela passou para o médico, fez mais um ultrassom e saiu essa hérnia. Ela está com hérnia, né? Então, e ela está um pouco acima do peso. Eu queria saber qual é a alimentação que pode ajudar, porque o retorno do médico dela ainda não foi marcado para ele conversar, né? O que poderia ser feito para ajudar e que tipo de tratamento e como resolve isso, essa cirurgia, se isso tem cura ou não. Tá bom. Obrigada, Ana Paula. Viu? Você desliga e ouve a resposta do doutor pelo rádio, tá bom? Obrigada. Tá bom, obrigada. Doutor. Bom dia, Ana Paula, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Então, realmente é um caso mais complicado, aí onde você tem o intestino subindo para o tórax. Isso pode ser alguma coisa aguda, ou seja, de repente aconteceu, ou pode ser uma coisa mais crônica. Pelo seu caso aí que você está me contando, é uma coisa mais crônica, ou seja, devia ter uma hérnia de hiato já, e esse buraquinho, a gente chama de hiato, é um buraquinho no diafragma por onde passa o esôfago normalmente. Ele foi se alargando com o tempo e o intestino acabou subindo, parte do intestino ou parte do estômago acabou subindo para o tórax, e isso em casos mais avançados pode comprimir o pulmão mesmo assim e levar problemas pulmonares maiores, né? Na grande maioria dos casos, a indicação é cirúrgica aí. Precisaria corrigir, fazer uma cirurgia e colocar no lugar esse intestino que está no tórax. Porque se ele Isso seria o primeiro passo, né, doutor? A princípio seria o primeiro passo. Corrigir isso daí, fazer a correção. Fechar, colocar o intestino no abdômen de novo e fechar aquele buraco, aquela abertura no diafragma que levou a essa passagem. Claro que precisa ser avaliado direitinho o exame, né? Tá bom. Obrigada, doutor, pela resposta. E, Ana Paula, qualquer dúvida, você pode depois passar um e-mail para o doutor, sim, claro, né, ou pegar os contatos. Então, doutor, agora voltando ao seu assunto sobre o refluxo, eu ouvi falar que com a idade nós vamos perdendo alguns ácidos mesmo, diminui, por isso que o idoso tem muita dificuldade ou tem alguma dificuldade na digestão. Agora, há ácidos que aumentam e ácidos que diminuem no estômago com o envelhecimento? Como que acontece? Na verdade, o estômago produz um tipo de ácido, que é o ácido clorídrico, né? E com o envelhecimento, as próprias células envelhecem e a gente pode desenvolver algumas situações, entre elas a gastrite atrófica, ou seja, uma atrofia. A célula ela deixa de produzir aquele ácido. Isso dificulta muito a digestão. Agora, quando a gente pensa em refluxo, a secreção do estômago, ela tende a ser mais ácida, mesmo com pouco ácido. Então, mesmo ela não sendo tão ácida como era quando a pessoa era jovem, aquela acidez mais leve que a pessoa tem na fase mais idosa, se subir para o esôfago num refluxo, vai incomodar o esôfago da mesma maneira. Então, a gente tem que bloquear esse refluxo de qualquer forma, mesmo que ela tenha essa dificuldade na produção de ácido no estômago. Não por conta só que ela é idosa, porque isso pode acontecer com qualquer pessoa. Pode acontecer com qualquer pessoa. Mas o idoso, me parece que as pessoas idosas já não jantam, já procuram ter uma alimentação mais leve à noite. Já tem mais dificuldade na digestão, porque um problema grande no refluxo é a pessoa comer e logo depois ela deitar. Você perde aquela ação da gravidade, então você facilita mais ainda que as coisas retornem do estômago para o esôfago, que elas subam, porque você está na posição horizontal. Pessoas mais idosas, com maior dificuldade de digestão, produzem menos ácido também, pelo que a gente falou. Então, a digestão no estômago é mais lenta, o alimento tende a ficar mais tempo no estômago, e quanto mais tempo ele ficar no estômago, maior a chance ele tem de voltar para o esôfago. Então, é isso que acontece. E esse ácido, que eu já vi um especialista, foi, bem na verdade, um especialista, que disse que nós devemos repor esse ácido, o primeiro ácido que você falou que é o ácido clorídrico. É clorídrico, sim. Exatamente. Nós podemos repor esse ácido com o passar
do tempo? Repor de maneira via oral não é recomendado. Isso aí, a gente porque ele é vendido, né? É um produto que você compra pela internet. São casos raros, de exceção, isso daí. Geralmente não pode tomar é recomendado, aleatoriamente. não pode tomar aleatoriamente isso daí, que vai causar mais problema ainda. Ah, é? Então, né, são casos de exceção isso daí. Para tratamento de refluxo não está indicado tomar ácido para melhorar a secreção do estômago, não. Tudo tem que passar pelo Tudo tem que passar pela avaliação, olhar, porque existem várias causas, vários casos diferentes, vários graus de refluxo, vários graus de comprometimento, inclusive os casos cirúrgicos que a gente comentou aqui. Então, isso tem que ser avaliado sempre antes. E quanto à alimentação, doutor, existem alguns alimentos que favorecem o refluxo? A alimentação é 90% do tratamento de refluxo, eu diria. Se a pessoa tiver uma alimentação adequada, ela consegue ficar... Mesmo em refluxos mais graves, ela consegue ficar bem sem medicação nenhuma a vida toda. Por quê? O maior problema é as pessoas encherem demais o estômago e passarem muito tempo sem comer nada. Você diz para o seu estômago, olha, você vai ficar um tempão aí sem receber nada. Então, o que ele entende? Vou fazer uma digestão mais lenta. Na hora que a gente enche nosso estômago com alguma coisa pós-almoço e fica a tarde inteira sem comer nada, a digestão fica lenta e a tarde toda fica aquele estômago cheio, além de dar sonolência e vários outros problemas, existe uma tendência maior para voltar a subir e acabar queimando o esôfago. Então, o maior problema é esse, encher o estômago demais e deixar muito tempo sem comer. Então, o ideal seria, de 3 em 3 horas, colocar alguma coisa no estômago e na hora de dormir... Não é uma refeição, né? Não é fazer... uma refeição, exatamente. São tem pequenas refeições ao longo do dia. Que é fazer uma refeição, principalmente quem gosta muito de comer, né, doutor? Pequenas refeições ao longo do dia. Uma fruta, um iogurte. E claro que existem coisas específicas que pioram o refluxo, tendendo a relaxar aquela musculatura. Doutor? O café, por exemplo, a própria cafeína... Chocolate também tende a relaxar, bebidas muito quentes tendem a relaxar também aquela região, frituras e alimentos muito gordurosos tendem a relaxar aquela região e, além disso, deixar a digestão um pouco mais lenta também, que favorece o refluxo, e também bebidas com gás. O pessoal fala muito em beber durante a refeição. O problema de beber durante a refeição é que você deixa seu estômago cheio, você estufa ele muito, isso tende a dar refluxo. Então, assim como as bebidas com gás também causam isso. E outros hábitos, cigarro tende a relaxar o esfíncter demais também e causar refluxo, e bebida alcoólica em geral também tende a acontecer a mesma coisa. Você tocou um assunto que é bem interessante, que as pessoas, a maioria diz, não devemos comer, fazer uma refeição com líquido, beber o que seja um suco, uma água, um refrigerante, que isso prejudica a digestão. Chega a prejudicar. Exatamente, a gente não precisa ser tão radical assim, vou comer e não vou beber nada. Pode beber alguma coisa, mas se beber demais, aquele líquido vai estufar o estômago, vai dificultar a digestão, e um estômago mais cheio tende a voltar mais para o esôfago. Então, a chance de voltar é maior. Se a pessoa já tem refluxo, aquele estômago está lotado, estufado, a chance de voltar também é maior. E a sobremesa, doutor? Que eu sei que a maioria das pessoas gosta de uma sobremesa. Enquanto não comer o docinho, parece que não terminou a refeição. Isso também... Também pode causar problema. A pessoa come, deixa o estômago lotado, aí ela vai lá na sobremesa e come um chocolatinho, que acaba dilatando um pouco o esfíncter. Então, um estômago cheio com o esfíncter relaxado, a tendência de subir é certeza que vai acabar subindo um pouquinho e dando refluxo. Se ela associar isso ao hábito de comer e deitar depois... Então, certamente ela vai ter um refluxo. Há quem diz que o doce, junto com a refeição, a digestão é muito mais fácil com o doce do que o salgado. Isso tem a ver ou não? Porque tem pessoas que falam, não, eu não posso, me indicaram não comer a sobremesa após a refeição, porque o meu estômago vai favorecer o doce, que é mais fácil a digestão, do que o alimento salgado. Isso tem a ver ou é um mito? Isso, na verdade, é um mito. Não tem a ver isso, não. O problema é assim, a pessoa come até encher o estômago. Na hora que ela não aguenta mais comer, é aí que ela vai começar a comer a sobremesa. Então, já não deveria caber mais nada naquele estômago, mas ela quer a sobremesa. Então, se a pessoa conseguir parar antes de matar totalmente a fome e aí comer a sobremesa, aí seria o ideal. Tudo bem. Não teria esse problema de trocar do estômago digerir primeiro o doce e depois salgado. Não necessariamente. Claro que depende da alimentação, algumas coisas são digeridas antes de outras, se a gente comer elas juntas, né?
mas não tipo, vai trocar. Proteína, por exemplo. Proteína vai ser digerida antes no estômago, carboidratos em excesso vai deixar a digestão mais lenta, mesmo que seria o doce depois, vai tender a deixar uma digestão mais lenta. Gorduras, frituras, a digestão também vai ser mais lenta, né? Então, optar por alimentos leves, né? Doutora, teríamos muito mais para conversar, infelizmente, que eu disse a você que o tempo aqui voa, né? Muito rápido. Eu gostaria que você deixasse um contato, por favor. Eu vou deixar o contato do meu consultório, então, tá? É 5571-1332. Esse é o telefone comercial do consultório. Se alguém tiver alguma dúvida, fica aqui na região do Paraíso. Pode ligar, marcar uma consulta, entrar em contato ou mandar um e-mail, conversando também. Qual que é o seu e-mail, doutor? Meu e-mail é campuspinheiro@campuspinheiro.com. Muito bom. Sem o BR. Muito bom. Doutor, muitíssimo obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui no programa. Eu tenho certeza que atingiu a maioria das pessoas, porque todo mundo que eu converso tem um probleminha de estômago. Prazer, obrigado. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Até o próximo encontro, doutor. Obrigado, viu? Gente, eu vou encerrando por aqui, dizendo o seguinte: nunca deixe que a saudade do passado e o medo do futuro estraguem a beleza do hoje, pois há dias que valem um momento e há momentos que valem por toda uma vida. Fiquem com Deus. Eu estou aqui todas as sextas-feiras às 10 horas da manhã e aos domingos às 16 horas. Então, até o nosso próximo encontro. Temos soluções para a sua empresa crescer de forma consciente e lucrativa. Trabalhamos com cartões de visita, folhetos, catálogos, pastas folders, adesivos, envelopes, entre outros materiais. Gráfica Sucesso. Não conhece a Boutique Que Show? Tem que vir conhecer. Mais de 9.000 peças para vocês. Nós temos 12 provadores, uma equipe totalmente preparada para consultoras de moda.
e semanalmente chegam novidades. Nossa fanpage é Que Show Moda, nosso Instagram é Que Show Moda também. Temos desde da peça formal até informal, muitas variedades mesmo. A gente fica localizado aqui na rua Doutor Eduardo Monteiro, número 366, Jardim Bela Vista, Santo André. Temos soluções para a sua empresa crescer de forma consciente e lucrativa. Trabalhamos com cartões de visita, folhetos, catálogos, pastas folders, adesivos, envelopes, entre outros materiais. Gráfica Sucesso. Que não conhece a Boutique Que Show, tem que vir conhecer. Mais de 9 mil peças para vocês. Nós temos 12 provadores, uma equipe totalmente preparada para consultoras de moda. E semanalmente chegam novidades. Nossa fanpage é Que Show Moda, nosso Instagram é Que Show Moda também. Temos desde da peça formal até informal, muitas variedades mesmo. A gente fica localizado aqui na rua Doutor Eduardo Monteiro, número 366, Jardim Bela Vista, Santo André. Temos soluções para a sua empresa crescer de forma consciente e lucrativa. Trabalhamos com cartões de visita, folhetos, catálogos, pastas folders, adesivos, envelopes, entre outros materiais. Gráfica Sucesso.
não conhece a Boutique Que Show, tem que vir conhecer. Mais de 9 mil peças para vocês. Nós temos 12 provadores, uma equipe totalmente preparada para consultoras de moda. E semanalmente chegam novidades. Nossa fanpage é Que Show Moda, nosso Instagram é Que Show Moda também. Temos desde da peça formal até informal, muitas variedades mesmo. A gente fica localizado aqui na rua Dr. Eduardo Monteiro, número 366, Jardim Bela Vista, Santo André.